Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Estamos aqui para refletir um pouco mais sobre a santa e poderosa palavra do nosso Deus. E o tema hoje é: qual é o seu chamado? É uma indagação, uma pergunta. Vamos nos basear no texto bíblico que está aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, pastores e mestres. Bem, sabemos que a chamada, ela vem de Deus. Deixa eu contar aqui uma pequena ilustração para que a gente possa entender melhor o valor de uma chamada. Bendito seja Deus. Existia um homem, servo de Deus, que morava em um interior, e possuía uma pequena casa com uma plantação de macaxeira. E este servo de Deus fazia do cultivo da macaxeira, da plantação da sua macaxeira, o seu meio de vida. Era nisso que ele trabalhava e era disso que ele sobrevivia. E um dia ele, trabalhando na sua lavoura, na sua plantação de macaxeira, ele olha para os céus e observa que existia 3 letras escritas nos céus. E as 3 letras eram justamente CPM. E ele para e fica indagando: CPM, Deus está falando comigo. Mas o que será que significa CPM? E ele pensa, e de repente ele diz: já sei, CPM, chamada para o ministério. E ele decide agora vender sua casa, sua plantação de macaxeira, e ele decide agora ir morar na cidade, e morar lá no centro da cidade, aonde possuía condições de fazer um curso de teologia e assim vir a se formar e se tornar um pastor, porque afinal ele tinha visto CPM e em sua mente CPM era justamente chamada para um ministério. E aquele homem faz isso, vende tudo que tem, vai morar na capital e começa agora o curso, começa agora o seminário teológico. E no primeiro período, primeiro ano, ele faz as provas no final do curso e é reprovado. E no outro ano a mesma coisa, faz as provas e é reprovado. E ele começa a pensar: meu Deus dos céus. Ele agora vai orar e vai dizer: Deus, eu estava lá na minha casa, Senhor, na minha plantação, e eu vi CPM, chamada para o ministério. E ele começa a orar a Deus e a pedir resposta de Deus: Deus, o que é que significa CPM? E ele ouve uma voz bem clara que soa aos seus ouvidos e diz: meu filho, CPM, continue plantando macaxeira. Amados irmãos, parece até engraçado, Mas quantas vezes nós estamos no lugar certo, ou seja, dentro da igreja, mas fazendo a coisa errada, ou seja, não estamos cumprindo o nosso ministério, não estamos atentando para a nossa chamada. Às vezes, irmãos, estamos como aquele homem que tinha tudo nas mãos, tinha o seu ministério nas mãos, mas que de repente resolveu vender, abandonar, largar, para tentar outra coisa que ele acreditava ser a verdade, o chamado de Deus na sua vida. E quantas vezes, irmãos, estamos perdidos nessa situação, muitas vezes nos deixando levar por circunstância, por aquilo que a gente acha que é um sinal de Deus. Tome cuidado com os sinais, irmãos. Nem todo sinal vem de Deus. Que possamos ter sabedoria para ver, ouvir e atentar ao verdadeiro chamado de Deus. Compartilhe esse vídeo. Qual é o teu chamado? Qual é a escolha de Deus para a tua vida na forma ministerial? O que Deus tem com você dentro da obra dele? Procure saber isso o mais rápido possível, mas tenha muito cuidado para você não estar fazendo a coisa errada no lugar certo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.